Tragédias no trabalho. Histórias de sacrifício e perigo. Hoje, vamos mergulhar em um lado sombrio do Japão. Um lado muitas vezes obscurecido pelo brilho da tecnologia e da cultura pop. Vamos explorar histórias trágicas de trabalhadores, pessoas comuns como você e eu, que enfrentaram situações impensáveis e, infelizmente, perderam suas vidas no cumprimento do dever. Essas histórias não são fáceis de ouvir, mas são importantes. Elas lançam luz sobre os riscos ocupacionais que muitas vezes passam despercebidos, sobre os sacrifícios que os trabalhadores fazem e sobre a necessidade urgente de garantir a segurança e o bem-estar daqueles que constroem, servem e sustentam nossa sociedade. Preparem-se, pois as histórias que vocês ouvirão são perturbadoras e comoventes. Elas nos lembram do valor da vida humana e da necessidade de protegermos uns aos outros. Imagine uma estrutura imponente de aço e concreto, um gigante em construção que desafia o horizonte da cidade. Lá no alto, 2 trabalhadores, unidos pelo trabalho duro e pelo risco compartilhado. Um deles, preso sob uma viga de aço que se soltou, a vida por um fio. O outro, movido por um instinto de compaixão e dever, corre para ajudar, sem hesitar. A cena se desenrola diante dos olhos incrédulos dos pedestres que passam. O tempo parece parar. O trabalhador ferido se esforça, lutando para se libertar. O outro se aproxima, estendendo a mão, a promessa de salvação pairando no ar. Mas o destino, muitas vezes cruel e imprevisível, tinha outros planos. O andaime, já fragilizado pelo peso e pela pressa, cede sob seus pés. Gritos ecoam pela obra enquanto o trabalhador despenca, a esperança se esvaindo a cada metro de queda. O impacto brutal contra o concreto frio sela seu destino. Uma vida perdida em um piscar de olhos. Um ato de bravura transformado em tragédia. A busca incessante por progresso cobra seu preço, deixando para trás uma família devastada e uma pergunta inquietante: a que custo o desenvolvimento? O ritmo frenético da fábrica, um turbilhão de máquinas e homens trabalhando em uníssono. O rugido ensurdecedor dos motores, o ar denso com o cheiro de óleo e metal. No coração dessa colmeia industrial, um operador de máquina, um veterano experiente, enfrenta um obstáculo familiar, uma prensa hidráulica emperrada, interrompendo o fluxo implacável da produção. Com a confiança nascida da experiência, ele se aproxima da máquina colossal, suas entranhas metálicas pulsando com energia contida. A adrenalina da solução de problemas, a pressão para reiniciar a produção, ofuscam os sinais de perigo, ignorados em nome da eficiência. Em um instante, o impensável. A prensa volta à vida, prendendo o trabalhador em suas garras de aço. Um grito agudo perfura o barulho da fábrica, seguido por um silêncio arrepiante. O tempo parece se congelar, cada segundo se estendendo em uma eternidade de horror. Colegas de trabalho, atordoados pela cena, correm para ajudar, mas é tarde demais. A força implacável da máquina prevalece, esmagando ossos e sonhos sob seu peso implacável. O trabalhador, antes cheio de vida, agora silenciado para sempre, uma vítima do monstro de metal que ele dominava com tanta habilidade. O sol da manhã banha as ruas movimentadas da cidade, o ar preenchido pelo burburinho da vida urbana. Em meio ao caos, um carteiro, dedicado e diligente, faz sua ronda diária, levando notícias, esperanças e conexões ao labirinto de concreto. Em sua bicicleta carregada de envelopes, ele navega pelo trânsito caótico, desviando de carros apressados e pedestres distraídos com a familiaridade de um maestro regendo sua orquestra. Cada parada, um momento de conexão humana, uma breve troca de gentilezas em meio à agitação. Mas o destino, imprevisível e cruel, espreitava na próxima esquina.
Um caminhão, um gigante de metal e velocidade, surge repentinamente, ignorando um sinal vermelho. O carteiro, pego de surpresa, não tem tempo para reagir. O impacto é brutal, o som de metal retorcido e ossos quebrando ecoa pela rua. A bicicleta, outrora companheira fiel, jaz destruída. Um testemunho silencioso da tragédia. O carteiro, arremessado pelo ar, encontra seu fim no asfalto frio e implacável. Engolfado pelas chamas, o calor intenso da cozinha industrial, um caldeirão de aromas e sabores, onde a arte culinária se mistura à pressão incessante do tempo. No epicentro, um cozinheiro experiente, um maestro dos fogões, orquestrando um balé de panelas e ingredientes. O ritmo é frenético, o ar denso com o cheiro de especiarias e fumaça. Pedidos se acumulam, o tempo voa, cada segundo é precioso. Em meio à sinfonia de sons e aromas, um cheiro diferente se infiltra, sutil a princípio, mas que aumenta rapidamente em intensidade. Fumaça começa a escapar por baixo de uma das panelas, seguida por línguas de fogo que se elevam em direção ao teto. O pânico se instala. Gritos de alerta ecoam pela cozinha. O cozinheiro preso em um canto tenta em vão conter o incêndio, mas as chamas, famintas e implacáveis, se espalham rapidamente. O calor se torna insuportável. A fumaça densa obscurece a visão. O ar se torna irrespirável. O cozinheiro, dominado pelo pânico e pela fumaça, sucumbe à fúria do incêndio. Seu corpo, antes cheio de vida e criatividade, agora jaz inerte, consumido pelas chamas que antes dominava com maestria. A última colheita. O sol da manhã banha os campos verdejantes. O ar fresco carregado com o cheiro de terra úmida e o aroma adocicado das plantações. Um agricultor, curvado sobre o volante de seu trator, ara a terra com a experiência de gerações. O motor ruge. A máquina corta a terra fértil com precisão, preparando-a para a promessa de uma nova colheita. Décadas de trabalho árduo sob o sol escaldante, alimentando uma nação com suor e dedicação. Mas o destino, caprichoso e cruel, reserva um golpe devastador. O trator, subindo uma encosta íngreme, perde a aderência, as rodas patinando na terra solta. Em um piscar de olhos, a máquina se desgoverna, tombando e rolando encosta abaixo, levando consigo o agricultor, agora preso em uma gaiola de metal retorcido. O silêncio sepulcral que se segue é quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros, alheios à tragédia que se abateu sobre o campo. Corrente fatal. No alto de um poste, silhueta recortada contra o céu tempestuoso, um eletricista enfrenta a fúria da natureza. A chuva açoita seu rosto. O vento uiva em seus ouvidos, mas ele continua focado na tarefa. Restaurar a energia para uma cidade mergulhada na escuridão. Fios desencapados pulsando com energia letal representam um desafio familiar. Com movimentos precisos, ele trabalha com perícia. As luvas isolantes, sua única proteção contra a corrente mortal que corre a centímetros de distância. Mas o destino, muitas vezes imprevisível, reserva um fim cruel. Um passo em falso, uma poça d'água ignorada, e a corrente percorre seu corpo com a velocidade da luz. Um grito silencioso, um espasmo involuntário, e o eletricista é lançado para trás, a vida se esvaindo em um flash de luz. Escombros da tragédia. O rugido ensurdecedor da britadeira, o tilintar metálico das ferramentas, o clamor dos trabalhadores ecoando pelo canteiro de obras. Um arranha-céu em ascensão, símbolo de progresso e ambição, erguendo-se imponente contra o horizonte da cidade. No interior da estrutura inacabada, um formigueiro humano trabalha incansavelmente, cada um desempenhando seu papel na construção de um sonho. O ar denso de poeira e suor
o ritmo frenético ditado pelos prazos e pela busca incessante por produtividade. Mas o destino, indiferente aos sonhos e aspirações, reserva um golpe devastador. A terra treme sob os pés, um rugido gutural que ecoa das profundezas. Um terremoto, repentino e violento, sacode a cidade, transformando o concreto em areia movediça. O prédio em construção, outrora símbolo de progresso, se transforma em uma armadilha mortal. Paredes desabam, andaimes se contorcem como serpentes de metal. O ar se enche de gritos de terror e o estrondo da destruição. O silêncio tóxico. O cheiro acre de produtos químicos permeia o ar. Uma névoa invisível que envolve tudo. Um trabalhador de limpeza, equipado com máscara e luvas, enfrenta a tarefa ingrata de limpar os resíduos da indústria. Em um canto esquecido da fábrica, um barril sem identificação, seu conteúdo um mistério mortal, um descuido fatal, a pressa em terminar o trabalho, a ausência de um rótulo de advertência. O trabalhador, sem saber do perigo que espreita, manipula os produtos químicos com a familiaridade da rotina. Um cheiro diferente, um líquido viscoso que adere à sua pele, a lenta e insidiosa invasão de um veneno silencioso. Fúria incontrolável. O burburinho constante da loja, um fluxo incessante de rostos e vozes. Um vendedor com um sorriso cansado atende os clientes com a paciência de um monge. Um homem de meia idade, frustrado por uma compra que deu errado, deixa a raiva consumi-lo. Palavras ásperas se transformam em gritos. Xingamentos ecoam pelos corredores da loja. A situação se agrava. A fúria incontrolável transborda em violência. Um empurrão, um objeto arremessado, o vendedor, pego de surpresa, cai, o impacto contra o chão ecoando como um tiro. Presa brutal. O rugido majestoso do leão ecoa pelo zoológico. Um som que evoca admiração e respeito. Um tratador experiente, com anos de dedicação aos animais sob seus cuidados, prepara-se para mais um dia de trabalho. Confiança e cautela. Uma dança delicada entre o homem e a fera. O tratador conhece os riscos, mas o amor pelos animais e a crença na importância de seu trabalho superam o medo. Um descuido momentâneo, uma porta deixada entreaberta, o destino conspirando para transformar a rotina em tragédia. O leão, movido por instinto, aproveita a oportunidade. Desconectado para sempre. O clique incessante dos teclados. O burburinho constante de conversas telefônicas. Um mar de baias, cada uma ocupada por um trabalhador conectado a um headset. A voz cansada repetindo frases ensaiadas. No labirinto impessoal do telemarketing, um jovem enfrenta a pressão por resultados, as metas inatingíveis, o desgaste da repetição. Jornadas intermináveis, o estresse corroendo sua mente e corpo. A promessa de uma vida melhor, a esperança de um futuro promissor. Tudo sacrificado no altar da produtividade. Noites mal dormidas, ansiedade constante. A exaustão se tornando uma companheira inseparável. Um dia, o corpo, sobrecarregado e exaurido, simplesmente desiste. O jovem, vítima silenciosa de um sistema implacável, é encontrado sem vida em sua baia. O headset ainda preso à sua cabeça, a voz finalmente silenciada para sempre. Em Memória. Lições não aprendidas. As histórias que acabamos de ouvir, embora difíceis de digerir, são um espelho brutal da realidade que muitos trabalhadores enfrentam diariamente. São histórias de coragem, de sacrifício, mas também de negligência, de sistemas falhos e da terrível indiferença com a qual a vida humana é muitas vezes tratada. Cada uma dessas tragédias deixa para trás uma família devastada, amigos em luto e uma série de perguntas que exigem respostas.
É preciso que essas mortes sirvam como um chamado à ação, um alerta para a necessidade urgente de colocar a segurança e o bem-estar dos trabalhadores em primeiro lugar. Que a memória dessas vítimas nos inspire a lutar por um futuro, onde o trabalho não seja sinônimo de risco, onde a busca por progresso não custe o preço da vida humana.